Boa noite, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar. Boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que nos assistirão posteriormente. Vamos, nesse momento, 19 horas, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que nos acompanham nessa tarefa, nossos anjos de guarda, que possamos estar unidos em nome desse Mestre amado. Pois tu dissestes, Mestre Jesus, que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu estarias. Mas sabemos que mesmo que estejamos sozinhos, quando elevamos o pensamento a ti, te rogamos o amparo, o auxílio, tu vens. Não importa o número de pessoas. Como dissemos, não importa se estamos sós aqui no ambiente físico, porque sabemos que os espíritos, nossos anjos de guarda, benfeitores amigos e outros irmãos sempre estão ao nosso redor. Então, por isso te rogamos, Mestre amado, as bênçãos para este momento. Te rogamos também um medicamento invisível nas nossas águas. Abençoa-nos, ampara-nos, dá-nos ânimo, coragem para enfrentar as dificuldades, as enfermidades, as dores e sofrimentos, Mestre amado. Fica conosco, hoje e sempre. E te pedimos um pouco mais. Nos acompanhe em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer a leitura para quem gosta de nos acompanhar. No item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item 9, que nos fala da caridade material e da caridade moral. E como sempre fazemos, trouxemos para nossa reflexão do livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz, uma mensagem a respeito desse tema que nos diz assim: a diferença. Veja como você age diante do necessitado. Dá comida com gentileza? Dá agasalho sem grosseria? Dá remédio com carinho? Dá roupa sem rispidez? Dá calçado com bondade? Dá alívio sem exigência? Dá ajuda com brandura? Dá apoio sem revolta? Dá atenção com paciência? Dá auxílio sem desaforo? Dá ânimo com simpatia? Dá opinião sem altivez? Caridade é socorro com amor. Qualquer ajuda é sempre útil, mas não custa ser educado ao estender o benefício ao próximo. Chover é preciso, mas a grande diferença entre a chuva mansa e o temporal violento. Muito bom, né? Muito bom. André Luiz sempre nos ajudando a refletir sobre as passagens do Evangelho. Então, nos diz assim, nesse item 9 do capítulo 13. Caridade material e caridade moral.
Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos. Nada de ódios, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam. E não veríeis mais nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao sair de vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida. Nós podemos lembrar aqui nessa passagem do Lázaro, lembram que ele ficava, né, do lado de fora da casa de um irmão rico, e depois, daí o Lázaro morreu, e quando o Senhor esse morreu, ele pedia ajuda para o Lázaro, e havia uma grande distância entre ele e o Lázaro. E ele pedia que o benfeitor permitisse que o Lázaro fosse molhar a boca dele, dar água para ele. E aí o benfeitor disse que o Lázaro já tinha passado, já tinha enfrentado tudo que tinha, né, que teria que enfrentar na terra. E ele não. Então agora estava no momento. Então por isso que fala, e tem também uma história do Bezerra de Menezes, né, o doutor Bezerra de Menezes, que chegando no plano espiritual tinha muita gente, ele era médico dos pobres, né, era chamado médico dos pobres. Caridade ele fazia com amor, que é o mais importante. Fazer por fazer é fácil, mas fazer com amor é outra coisa. Então, tem umas histórias muito lindas e verdadeiras. Então, a gente precisa pensar, né? Precisa pensar. E agora nós vamos falar também, aqui falava da caridade material, mas nós vamos falar também da caridade moral, que parece a mais fácil, mas é a mais difícil de fazer, porque precisamos fazer com o coração. E aí diz assim: amai, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois agora o sabeis. Esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? E lembra que naquela passagem do Lázaro, o rico pede que o Lázaro vá avisar os irmãos dele, né, que a vida continuava, que os irmãos dele, então, mudassem a atitude, né, era o desejo dele, para que não sofressem o que ele estava sofrendo. E aí o benfeitor responde que se eles não acreditavam, né, na lei, creio de Moisés, que estava encarnado, que estava lá, como iriam acreditar naquele que já não tinha mais corpo? Então, naquele que não via, né? Então, é bem complicado. E a gente tem que pensar um pouquinho nisso. A gente tem que... Essas histórias vêm para nós refletirmos. Tem algumas parábolas de Jesus que são muito boas para a gente olhar para dentro de nós. E segue aqui dizendo assim:
desejo que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material e, no entanto, a mais difícil de ser posta em prática, a caridade moral de que falávamos. A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo, onde no momento estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que si. E isso é também um gênero de caridade. Então, aquilo que se diz erroneamente, que quem cala consente, não. Quem cala está evitando um atrito, um conflito. Não significa que o outro está dizendo a verdade a nosso respeito ou a respeito de algum assunto, mas que a gente não quer confusão, a gente não quer briga. Então, damos o direito ao irmão de pensar como ele quer e nós seguimos com o nosso pensamento, com a nossa posição. Não precisamos brigar, não precisamos entrar em conflito. Por isso que diz assim, que a caridade moral, quando calamos, deixando muitas vezes um mais tolo que nós falar. Pronto, né? E diz assim, saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada a zombarias. Também é caridade moral. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, indevidamente, creem-se acima de vós, ao passo que na vida espiritual, a única verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Então, aqueles irmãos que muitas vezes querem nos rebaixar, se sentem superiores a nós, não devemos valorizar isso, porque o verdadeiro, o Pai, ele conhece a fundo, ele sabe o que se passa no nosso coração, sempre falamos isso. Então, não precisamos nos preocupar se alguém se acha superior a nós, porque ninguém é superior a ninguém, a não ser Jesus, o Pai que está no céu, né? Os benfeitores amigos que cuidam de nós, que estão aí nos acompanhando. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não reparar nos erros de outrem também é caridade moral. Pensai sobretudo em não desprezar vosso semelhante. Muito importante, não desprezar de forma alguma. É difícil? É difícil muitas vezes, né? Tem aquele irmão que provoca o tempo todo, né? Que calunia, que difama, usa maledicência. Mas nós estamos todos na caminhada. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca fez isso? Aí quando olhamos para dentro de nós, olhamos para trás, nós paramos de julgar o nosso irmão. Porque cada um de nós está num degrau evolutivo. Não estamos todos. Então, nós ainda erramos, ainda vamos errar. Então, não vamos julgar. Porque, às vezes, nós vamos fazer exatamente aquilo que nós apedrejamos no irmão. Então, é importante. Porém, que essa caridade não vos impeça de fazer a outra, a caridade material. Recordai-vos de tudo que já vos disse. É preciso sempre se lembrar que, na pessoa do pobre rejeitado, talvez estais a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de vossa terra, que felizmente certa vez eu pude beneficiar, e a quem agora sou eu que imploro. Viu que importante? Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e sempre pensai nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus.
Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosalie, Paris, 1860. E aí nos diz o roteiro sistematizado. Qual a diferença entre caridade material e caridade moral? Nós já sabemos agora, não é? O Evangelho já nos explicou. Mas vamos ver o que diz o roteiro sistematizado. Enquanto a primeira, que é a caridade material, ocupa-se em atender o necessitado com bens materiais, a segunda, que nada custa materialmente falando, consiste em se conviver com o próximo, dispensando-lhe o tratamento e as atenções que gostaríamos nos fossem dispensados. Quando se pratica a caridade material, dá-se do que se tem. Quando se pratica a caridade moral, dá-se do que se é. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. E de que modo a prática do amor ao próximo tornaria o homem mais feliz na terra? Eliminando o ódio, o ressentimento e amenizando a pobreza. O rico auxiliaria o pobre com o que lhe fosse supérfluo e mesmo com o que lhe fosse necessário. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. É importante a gente lembrar assim, né? Porque às vezes tem irmãos nossos que acham que a parte material é tudo. Então, que aquele que é rico não precisa de nada. Às vezes ele precisa de um abraço. Às vezes ele precisa de uma palavra amiga. Então, não é por ter mais, ser melhor, estar em melhor estado neste momento, que sabemos que tudo é passageiro. Quando nós partirmos, o dinheiro não irá conosco. Então, precisamos lembrar que às vezes aquele também é infeliz. Aquele que tem a parte material, às vezes é mais infeliz do que aquele que nada tem. Até porque tem aquela preocupação, aquele zelo em não perder, aquele cuidado para não ser roubado. Enquanto que aquele que nada tem não tem essas preocupações. Não é assim? E diz assim: dar mesmo do que nos sobra não seria estimular a ociosidade do próximo? Não, pois nem todo carente é ocioso. Ademais, quando ajudamos alguém, não devemos nos preocupar com a destinação dada ao nosso donativo. Esta é responsabilidade de quem o recebe. Nossas sobras de hoje poderão ser nossas necessidades de amanhã. Porque consta na doutrina espírita, que Deus, que todos nós já fomos ou seremos ricos em alguma encarnação. Por quê? Porque a riqueza é uma prova também. Assim como outras coisas são, né? Nós viemos com as nossas provas, a riqueza também. E a riqueza é mais difícil do que a miséria. Muito mais responsabilidade. Porque se eu venho com a prova da riqueza e eu não dou trabalho, eu não compartilho com ninguém, eu não auxilio ninguém, eu não faço caridade, eu sou egoísta e orgulhoso, é só para mim. Falhei na minha prova, vou ter que repeti-la. E aí talvez eu venha do outro lado, aí eu venha como um miserável. Então por isso que nós precisamos pensar bem. E aí diz assim: que reflexo terá a ajuda que prestamos ao próximo
Quando nos encontrarmos na vida espiritual, nossa maior alegria será o reconhecimento e a gratidão daqueles a quem tivermos ajudado aqui na Terra. Nossas doações e ajudas geram gratidões e amizades que nos ajudarão ao retornarmos à vida espiritual. E por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? Porque repelindo um desgraçado, estaremos talvez afastando de nós um irmão, um pai, um amigo nosso de outras existências. Muitas vezes nos desesperamos ao reconhecer no plano espiritual irmãos nossos de outrora, naqueles a quem deixamos de ajudar. E por que a caridade moral é mais difícil de se praticar do que a caridade material? Porque nos exige verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios tão contrários ao egoísmo a que ainda estamos presos. A caridade moral, que todos podem praticar, nada custa, porém é a mais difícil de exercer-se. Então, calar a boca quando tem alguém esbravejando, furioso, né? Ficar na nossa. Mas sem pensamentos de ódio, sem pensamentos de revolta, porque daí, por isso que diz o Evangelho, que é a mais difícil de ser praticada, porque nos exige isso. Como podemos exercitar a caridade moral? Pelas pequeninas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, olha cada coisa, olha os ensinamentos. Saber calar e ignorar a má palavra e o mau procedimento, começando sempre pelos nossos familiares. É na família, a primeira escola nossa é a família. Nós não viemos nessa família por acaso. Então precisamos amar indistintamente, especialmente aquele irmão que é mais revoltado, que é mais rebelde, aquele que fala tudo que vem na mente. Esse é o que mais precisa da caridade moral. Grande mérito há em um homem saber calar, deixando que fale outro mais tolo do que ele. Não dar atenção ao mau proceder do outro é caridade moral. Viu? Que lindo! E diz assim o Evangelho: meus amigos, eu ouvi muitos de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade? Muitas vezes não tenho nem o necessário. A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, rogando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece de coração alivia-os. Também podeis ajudar em palavras, dirigindo a vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei: Deus tem para todos nós uma igual justiça. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. E as crianças que, já viciadas pelo ambiente que as cerca, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus pequenos,
e não temais repetir-lhes frequentemente essa doce fala. Ela acabará por germinar em sua jovem inteligência e, em vez de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Isso também é caridade. Muitos entre vós também dizem: ora, somos tão numerosos na terra, Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no topo de uma montanha, vosso olhar não abarca os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus também vos vê. Ele vos deixa vosso livre-arbítrio, assim como deixais esses grãos de areia irem ao prazer do vento que os dispersa. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo de vosso coração uma sentinela vigilante que é chamada de consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Por vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal, então ela se cala. Mas sede seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir tão logo lhe deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes vos verei consolados pelo conselho que dela tiverdes recebido, porque a nossa consciência está sempre nos alertando. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. A vós dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos em torno deste estandarte e recebereis a felicidade e a consolação. Isso nos disse um espírito protetor em Lyon, 1860. E para encerrar, vamos na mensagem do espírito André Luiz, que nos diz assim: é de graça. Você alega que não tem recursos para a caridade, mas tem. Tem ouvidos, ouça o parente aflito. Tem olhos, veja além de si mesmo. Tem boca, abra o sorriso fraterno. Tem voz, diga a palavra de ânimo. Tem braços, sinalize o gesto amigo. Tem mãos, faça a tarefa de auxílio. Tem pernas, visite e ajude o doente. Tem equilíbrio, socorra o desorientado. Tem fé, esclareça o incrédulo. Tem esperança, conforte o irmão infeliz. Caridade não depende de moeda, depende de você. Claro que o dinheiro é importante na extensão da beneficência. Contudo, o maior patrimônio de quem deseja ajudar o próximo é o livre-arbítrio alicerçado no bem e a consciência de que o amor não tem preço, é de graça. Vamos refletir. André Luiz nos ajudando aí nas reflexões. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, passou rapidinho. O Mestre Jesus nos iluminando. Vamos rogar a Ele novamente, agradecendo por esses minutos de amor e paz, de esclarecimento. Ah, Mestre amado, obrigada por todas as bênçãos que foram derramadas sobre cada irmão, sobre cada ambiente onde o irmão se encontra. Mestre Jesus, obrigada pelo medicamento invisível nas nossas águas, que possamos, ao beber com fé, sentir o alívio, ou quem sabe a cura, se assim o merecermos no momento, se assim for da vossa vontade. Abençoa-nos hoje e sempre, auxilia aquele irmão que está passando por enfermidades, por momentos difíceis, seja por questões materiais, espirituais. Derrama tuas bênçãos, ilumina o lar, ilumina o ambiente,
onde se encontrar cada irmão. Onde haja dor, sofrimento, atua, Mestre Jesus. Confiamos no teu amparo, no teu poder. Cuida-nos e guia-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.